Em todos os vídeos anteriores dessa série eu discuti a eletricidade estática, ou eletrostática, que diz respeito às cargas elétricas em repouso. Daqui para frente eu vou começar a falar sobre a parte mais importante, mais nobre do eletromagnetismo, que é a eletrodinâmica, que depende das cargas em movimento. E para que uma carga entre em movimento, é necessário uma diferença de potencial atuando sobre ela. Essa diferença de potencial normalmente é fornecida pela bateria, um dispositivo fundamental na eletrodinâmica, e é justamente esse dispositivo que eu vou analisar nesse vídeo. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo à Verve Científica. Aqui você encontra conteúdo científico exposto de forma clara e elucidativa e que vai permitir que você compreenda os mais intrigantes fenômenos das ciências físicas. Se isso for importante para você, para a sua forma de pensar o mundo, considere a possibilidade de se inscrever no canal e já ative o seu sininho para sempre ser avisado quando eu postar coisa nova por aqui. Até o ano de 1800, o desenvolvimento da eletricidade consistia basicamente em produzir uma carga estática por atrito. Mas isso mudou radicalmente quando o físico e químico italiano Alessandro Volta inventou a primeira bateria elétrica. Naquela época, um outro físico, também italiano, Luigi Galvani, havia mostrado que as pernas de rãs se contraíam quando eram tocadas por algum tipo de sonda metálica. Ele acreditava que isso era causado pela eletricidade contida nos tecidos musculares das rãs e chamou isso de eletricidade animal. Galvani considerava que a ativação dessa eletricidade era gerada por um fluido elétrico que é levado aos músculos pelos nervos. Muitos se perguntaram, incluindo o próprio Galvani, se ele não havia descoberto a tão procurada e mística força vital. Mas Alessandro Volta, que trabalhava em um outro laboratório a 200 quilômetros, apesar de ter ficado impressionado no início, começou a duvidar da hipótese de Galvani. Ele acreditava que um fluxo de cargas era transmitido das hastes metálicas para o tecido do animal, e não que fosse algo inerente do próprio tecido. Alessandro Volta percebeu que um condutor úmido, como o músculo de uma rã, no ponto de contato de dois metais diferentes, era um fator necessário para que as contrações fossem observadas. Ele realizou seus próprios experimentos e descobriu que realmente não havia necessidade de animais para produzir a corrente elétrica. Tudo que era preciso para originar o fluxo elétrico era um contato entre dois metais. E foi a partir dessa descoberta que Volta concebeu um dispositivo que consistia numa pilha de camadas de prata e zinco. Essas camadas metálicas eram intercaladas com camadas de pano ou papel embebidos em água salgada. Ele observou que as cargas elétricas fluíam através de um fio que estivesse conectado em ambas as extremidades da pilha. Esse dispositivo depois veio a ser conhecido como a pilha voltaica e viria também a revolucionar os meios pelos quais nós usamos energia elétrica. Uma bateria é um dispositivo que gera eletricidade ao transformar a energia química em energia elétrica. As baterias mais simples contêm duas placas ou duas hastes feitas de metais diferentes. Estes são os eletrodos. Esses eletrodos são imersos em um eletrólito, que pode ser um líquido, um gel ou uma substância sólida, desde que permita o movimento de íons carregados. Durante o funcionamento da bateria, os elétrons do sistema fluem do eletrodo negativo, o chamado ânodo, para um eletrodo, só que positivo, o cátodo. A parte dos eletrodos fora da solução é o terminal do eletrodo, onde as conexões entre os fios e o circuito são estabelecidas. As reações químicas envolvidas na maioria das baterias são relativamente complicadas. Nessas reações, o ácido do eletrólito tende a dissolver o material do ânodo, do qual acumula os elétrons liberados na reação sobre a sua superfície. O ácido, por sua vez, permanece na solução, mas agora como um íon positivo. Ao mesmo tempo, no cátodo ocorre uma outra reação, que permite que esse eletrodo aceite elétrons, o que o torna carregado positivamente. É justamente por causa deste acúmulo de cargas positivas e negativas nos terminais das baterias que existe uma diferença de potencial elétrico entre eles. A diferença de potencial máxima entre os terminais é também chamada de força eletromotriz, ou simplesmente FEM, e é representada por um E estilizado. Claro que a diferença de potencial não é força. Esse termo aparece em física e engenharia simplesmente por razões históricas.
Sem dúvida é um termo inadequado, mas tendo essa distinção sempre em mente, a nomenclatura não nos trará nenhum problema. No eletromagnetismo, a força eletromotriz é a ação elétrica que é produzida por uma fonte não elétrica, como por exemplo as baterias e os geradores. Observe que esses dispositivos fornecem uma FEM convertendo outras formas de energia em energia elétrica, como a energia química, no caso das baterias, e a energia mecânica, no caso dos geradores. É importante frisar aqui que a força eletromotriz é o agente físico responsável pela corrente elétrica no circuito, e ela desaparece quando o circuito é removido. A força eletromotriz vai aparecer nessa série mais adiante em outro contexto e se revelará crucial para a estrutura conceitual do eletromagnetismo. Se as baterias transformaram a maneira como nós usamos muitos dos nossos dispositivos elétricos, as baterias recarregáveis transformaram ainda mais a sua utilidade, estendendo a vida útil desses dispositivos. Algumas baterias comuns são de uso único, são descartáveis. Nessas baterias, a viagem que os elétrons fazem do ânodo até o cátodo é unidirecional, ou seja, os seus eletrodos se esgotam à medida que liberam seus íons no eletrólito, ou até que o acúmulo de produtos de reação nos eletrodos venham a impedir que a reação continue. Mas há outros tipos de baterias onde os eletrodos são feitos de materiais especiais, projetados para permitir que o fluxo de elétrons possa retroceder, levando a bateria de volta ao ponto de partida. Quando você conecta uma bateria descarregada a uma fonte de eletricidade externa, você insere energia de volta na bateria. Essa energia é usada para reverter a reação química que ocorreu enquanto ela estava sendo descarregada durante o uso. Nesse processo de recarga, o retorno dos íons positivos e dos elétrons de volta ao ânodo prepara o sistema para que ele esteja pronto para funcionar novamente. O processo, no entanto, não é perfeito. Durante o carregamento da bateria, a substituição dos íons positivos e negativos do eletrólito de volta para os eletrodos não é tão bem estruturado como o eletrodo era no início. E a cada ciclo de carga, os eletrodos vão sendo gradualmente degradados. Isso significa que a bateria perde desempenho ao longo do tempo, e é por isso que mesmo as baterias recarregáveis não vão continuar funcionando para sempre. Muitas delas já vêm de fábrica com um tempo de vida pré-determinado. Ao longo do tempo tem havido uma incessante busca por novos materiais, tanto eletrodos como eletrólitos, que otimizem o desempenho das baterias e suas funções específicas. Diferentes materiais têm diferentes propriedades eletroquímicas e, portanto, produzem resultados diferentes quando você os coloca juntos em uma célula de bateria. Com isso, é possível obter baterias com características diferentes. Algumas combinações vão produzir uma alta voltagem de uma forma muito rápida, mas depois vão cair rapidamente. Outras combinações produzirão apenas uma pequena corrente, mas poderão manter essa corrente por um tempo muito longo. Isso é útil, por exemplo, no detector de fumaça. Ele não precisa de uma grande quantidade de corrente para se alimentar, e é desejável que ele continue funcionando por um longo tempo. Outra razão para usar diferentes combinações de metais é que muitas vezes duas ou mais células de bateria precisam ser empilhadas para obter a tensão necessária. Isso é o que ocorre para algumas combinações de eletrodos, que se empilham de maneira muito mais eficiente do que outras. Um exemplo disso são as baterias de fosfátil e lítio, que são usadas em carros elétricos. Lá elas se empilham para fazer sistemas de alta tensão, 100 ou mais volts. Mas essa voltagem nunca seria alcançada se fizéssemos uso de baterias como as de neodímio e cádmio, que se aquecem muito durante o uso. Se você olhar ao seu redor agora, provavelmente você verá um utensílio elétrico, um laptop, um celular, um videogame, algo que use uma bateria para funcionar. E de forma mais geral, outros utensílios como geladeiras, TVs e liquidificadores também dependem de uma fonte de tensão para promover um fluxo de cargas nos seus circuitos. Esse fluxo é chamado de corrente elétrica, a grandeza fundamental do eletromagnetismo. E é sobre a corrente elétrica que eu vou falar no próximo vídeo. Se você quer continuar a expandir o seu conhecimento sobre o mundo, dê um like agora no vídeo e se inscreva no canal. Tenha Verde Científica. Abraço e até a próxima!